Quero convidar todos que abram a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Que diz assim a palavra de Deus: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Loide, e Eunice, a sua mãe, tinham. E eu tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, Deus maravilhoso, eu te rendo graças, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa. Senhor, meu Deus, por ter usado aqui, Senhor, o meu fôlego de vida para engrandecer a Ti, Senhor, porque Tu és digno. Também, Senhor, neste momento, Pai, abençoa, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, venha encontrar corações, Senhor, meu Deus, que estão abertos, Senhor, que o Teu Espírito venha trazer, Senhor, em nossas vidas, Senhor, meu Pai, meu Deus querido, tudo quanto nós precisamos, Senhor. Então, fala conosco mais uma vez, Pai, neste lugar e através da Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Essa semana, e no decorrer, do dia, do tempo que eu tive para estudar essa palavra, eu falei, Senhor, traz uma palavra, ao meu coração, ministra. E no decorrer, eu vou ser bem sincera que não era essa. Veio duas mensagens ao meu coração, veio uma primeira, mas no decorrer do tudo quanto o Senhor, Ele vinha falando, o Espírito Santo, Ele foi ministrando algo no meu coração, que eu até assim, o Espírito Santo colocou até um título, nesta mensagem, que o crescimento vem de casa. E se nós formos olharmos aqui, Paulo, ele traz menção dessas duas mulheres. Eu pude estudar um pouquinho mais, que elas tiveram com certeza a participação da fé de Timóteo. Eu sei que vocês também já tiveram essa curiosidade, não sei se todos, de estudar um pouquinho. E foi dado um desafio para nós mulheres de trazer uma mensagem com mulheres, a qual a Bíblia ela tem. Então eu fui ali e vi nessas mulheres que elas puderam fazer um diferencial na vida ali de Timóteo. Então, Paulo vai trazendo, ele vai falando dessa fé não fingida. Em outras traduções diz, sua fé sincera, ou seja, a fé em Cristo, a fé que está firmada em Cristo. E essas mulheres aqui, elas reconheceram Cristo e Cristo se tornou a verdade, na vida delas, e ela teve que passar isso, para Timóteo. E trazendo aqui, a nossa mente, de pessoas que talvez oraram por nós, nos instruíram, e eu trazendo assim a mente, meu Deus, de pessoas, talvez você possa trazer na sua mente que talvez foi uma avó sua, que tanto lhe instruiu você, ensinou você, talvez foi a sua mãe, talvez uma tia, que foi ali no decorrer da caminhada, falando de Cristo para você, dessa verdade a qual hoje nós temos em nossas vidas. Então eu trouxe à minha mente, pessoas que disseram e que estavam orando e que também, tinha esse cuidado sobre a minha vida. Eu não posso dizer que foi a minha mãe, nem o meu pai. Eu não tenho esse privilégio porque eu não nasci, vamos dizer, num berço, cristão. Mas Deus que é bom, misericordioso, aquele que está nos contemplando, aquele que nos observa, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele já me observava
né? E teve pessoas especiais que tiveram a autoridade de Deus, todo o amor de falar de Cristo para mim. E eu sou muito grata a essas pessoas. Pessoas que realmente tinham a vida pautada ali na palavra em Cristo, né? E quando elas falavam, eu sentia toda a verdade no que elas estavam ali me instruindo, falando de Deus, falando que Deus ele tinha um plano na minha vida, que Deus me amava, e ali, muitas das vezes eu me emocionava. Mas muitas vezes eu não abria o meu coração para dizer, Senhor, eis-me aqui, minha vida, mas chegou o tempo. Amém. Elas foram aquelas que plantaram a lei de Deus no coração deste menino, né? E sem ensinamento não tem crescimento. E podemos ver que foi todo nesse ambiente a qual elas tiveram ali ensinar Timóteo. Foi nesse ambiente familiar. E é isso que eu quero trazer nesta noite, né? Que nós como pais, conhecedores da palavra de Deus, nós temos isso, de ensinar os nossos filhos, né, a palavra de Deus, mostrar a qual Deus nós servimos. Ele tem que ser ensinado, mas também eles têm que ver em nós essa verdade. E vai ser nas nossas atitudes, né, no nosso exemplo. E essas mulheres aqui, elas puderam fazer tudo isso, né, transmitir para Timóteo, né, sobre um Deus verdadeiro, um Deus vivo. E podemos ver lá na frente que Timóteo ele se torna um pastor. Sabemos também que teve a contribuição de Paulo. Paulo foi ali, podemos dizer, um mentor para Timóteo. Mas podemos ver aqui que a primeira semente foi lançada por elas. Foram elas que estavam ali, no primeiro momento, ensinando, instruindo, né, esse caminho a qual ele deveria seguir firme. E nós temos esta responsabilidade de ensinar. E podemos dizer mais que elas se posicionaram diante dos desafios daquela época. Eu pude assim olhar e falei, meu Deus, se nós enfrentamos os dias de hoje, imagina naquele tempo, não é verdade? Então, para ensinar esse menino, hoje nós enfrentamos também esses desafios. Somos atacados constantemente, muitos ensinamentos para desconstruir tudo quanto, né, a gente está ali, no nosso dia a dia, né, com os nossos filhos, ensinando, e muitas coisas aí, principalmente nesses ensinamentos, nós devemos estar bem atentos, né? Eu particularmente, eu sou bem atenta até nas falas dos meus filhos, no comportamento, né? Porque nós sabemos que não está fácil, mas nós estamos aqui para ensinar, para instruí-los, que o caminho a ser seguido é o caminho de Cristo, é seguir a Ele, é servi-lo. E essa responsabilidade, como foi falado, é nossa. Muitas vezes a gente quer terceirizar essa responsabilidade. Mas Deus deu para mim e para você ensinar, estar perto, né? Muitas vezes vem para perto para aconselhar, porque nós sabemos que o mundo está aí, com os braços abertos, né, com seus ensinamentos, suas filosofias. E se os nossos filhos eles não tiverem uma base, uma instrução, é muito fácil para eles irem. E depois nós vamos estar aí orando para que eles, né, retornem. Eu sei que muitos pais, muitas mães, né, eu posso dizer que algumas têm me procurado em particular, porque dizendo, irmã, há anos que eu oro. Eu falei, você está fazendo certo, continue orando. Continue orando. Continue orando, falando com Deus, porque você sabe o que você fez, você instruiu, né? E sobre posicionamento.
Eu posso dizer também que eu me posicionei e me posiciono. Uma certa vez eu tive que ter uma conversa difícil com a minha mãe, porque nós sabemos que nesse ambiente familiar, muitos querem trazer, né, ensinamentos, que muitas vezes é o contrário daquilo que a gente agora está vivendo, que são os valores e princípios de Deus. E eu chamei em particular a minha mãe, porque ela não era cristã, meu pai não era cristão. Então, eu chamei e convidei ela com toda a sabedoria e doçura, porque Maria era brava. E eu tive que me posicionar. Eu dizendo, ó, agora, né, eu e meu esposo, seu digníssimo genro, nós vamos ensinar esta criança, né, instruí-las. Porque nós sabemos que tem ambientes que são propícios. São ambientes que transmitem, muitas vezes, a criança está ali inserida no ambiente de sensualidade. Então eu tive que conversar com ela. Eu saí daquele ambiente, eu sabia como era. Mas graças a Deus ela aceitou, ela disse, não, você está certa, né? Você e seu esposo, vocês têm essa responsabilidade de criar, né, agora os seus filhos de acordo com aquilo que vocês acreditam, da sua fé. O difícil foi o meu pai, mas tudo bem. Mas já foi um caminho andado. Mas eu também tive que me posicionar diante do meu pai, né, porque ele disse, meu primeiro neto, minha primeira neta, né, ele tinha um ensinamento totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando eu tiver um neto, eu vou fazer ele pegar geral. Eu falei, opa, não é por aí. Esses ensinamentos, sabe? Eu falei, não, eu vou ensinar o meu filho, né, a se preservar, que não é assim, bagunçado, porque a minha linguagem é essa lá em casa. O negócio não é bagunçado, né, tudo tem o seu tempo, então respeite o tempo, né, cada fase no seu lugar. Então é essa conversa lá em casa, né? Eu posso dizer que eu sou uma mulher raiz. Eu passo isso para os meus filhos, né? Não tem essa coisa, ai meu Deus, essa fase. Eu tenho cuidado, porque cada fase nós temos que ter o cuidado e sempre ensinando eles, né? Instruindo, né, o comportamento, né, de acordo aqui com a palavra. E eles estão aí. Glória a Deus. E nós temos que ter isso. Vamos dizer, essa rédea. Porque eu sei que são muitos para dar palpite. Não é verdade? Principalmente na formação dos nossos filhos. E nós temos que ter este cuidado. Este cuidado. E eu lembro que quando eles estavam ali na fase de criança, eu tinha todo o cuidado, irmão. Né? De ali sempre estar levando para a escola dominical, sempre chegando ali da escola dominical, reforçando o que eles, né, pequenininhos, sempre trazendo a linguagem numa figura, num desenho, trazendo a linguagem verdadeira da ressurreição, da Páscoa, porque está aí o ensinamento, mas vai caber a nós, dentro de casa, ensinar, né? Porque ensinamento aí é muito, né, muito de ilusão. Então eu falei assim, não, agora eu vou ensinar de acordo, né, com a palavra de Deus. E eu tinha todo esse cuidado de ensinar os meus filhos. Não era só entregar para as tias, mas também chegar até elas, perguntando, né, sobre alguma dificuldade que meus filhos poderiam estar tendo. Não é só chegar e deixar lá, não. Eu também fazia a minha parte, eu e meu esposo, em casa. Sempre tendo o dia da semana, a gente separava o dia da semana para fazer leitura, eles com as revistas lá, né, de criança, aí depois foram crescendo, juvenil, e foi. Porque a gente sempre teve, né, esse hábito, esse cuidado dentro da nossa casa. E servir também como exemplo para eles. Então, muitas vezes, nós também temos que observar, né,
que tipo de referência os nossos filhos estão buscando aí fora? Muitas vezes eles vão buscar. O bom é que quando eles veem em nós, né? Mas qual é a referência de homem, de mulher de Deus? Ah, é o meu pai. Ah, é minha mãe. O ruim é quando isso não acontece, né? Quando você faz essa pergunta, uma referência aí de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aí os filhos falam, é fulano, eu tenho essa referência. Não é verdade? Então é algo para se pensar. E eu tive uma referência, né, que eu posso falar aqui com toda a alegria no meu coração. Assim como eu falei, eu não tive o privilégio dos meus pais estarem ali me instruindo. Mas Deus, Ele é tão bom, tão fiel, que Ele colocou... O primeiro a aceitar a Cristo foi o meu irmão, né, um dos mais velhos. Eu tenho 3 irmãos. Então, ele foi o primeiro a aceitar a Cristo ali. E eu pude ver de perto esta fé aqui, nele. Essa fé não fingida. Porque foi uma mudança tão radical na vida do meu irmão, porque muitos diziam que a minha mãe só ia ter a notícia. Vocês podem imaginar, né, como ele era. Você só vai ter a notícia. Mas existiam pessoas orando e acreditando, sabe? Acreditando na conversão. E ali o meu irmão, ele quando aceitou a Cristo, foi a coisa mais linda. E eu pude ver nele. Sabe o referencial assim? Falei, caramba, eu não vou buscar pastores renomados, não. Eu tenho meu irmão na minha mente e no meu coração. Porque foi aquela transformação, foi radical, gente, foi radical. Sabe? Foi assim uma coisa muito, eu falei assim, Deus, e ali eu pude ver, né, ele testificando, sabe, no exemplo, mudou, aquele jeito largado, começou a andar reto, aquelas gírias, começou a linguagem, uma fala diferente com a minha mãe, com o meu pai, e eu pude observar de perto, e aquilo ali foi trazendo algo ao meu coração. Eu falei, nossa, isso é real, isso é verdadeiro. Existe sim essa transformação, este impacto do Evangelho na vida daquele que abre o seu coração, onde o Espírito Santo está trabalhando, e eu pude ver de pertinho, lá dentro da minha casa. E ali o meu irmão começou, né, a falar mais de Deus para mim. E eu falava, nossa, mas essa caminhada é difícil. Mas ele falava, mas vale a pena. Vale a pena. E foi a coisa mais linda que Deus pôde fazer. Ali dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. Então não tem outro referencial. E sim, eu falei assim, Deus, eu tenho que falar do testemunho do meu irmão. Porque foi ele. E muitas vezes nós temos que estar atento, né, ao qual os nossos filhos estão ali buscando o referencial. E me fizeram uma pergunta em relação... Me fizeram um tempo, né? Cessa, você não tem medo... porque a Ana Vitória, ela ingressou agora, né, na faculdade. Você não tem medo da Ana Vitória, ela se afastar de Deus, não? Tu não escuta o comentário, não? Que quando o jovem entra ali na faculdade, ele se desvia. Eu falei assim, olha, eu como mãe, como serva de Deus, eu oro para que ela escolha todos os dias a servir a Deus. Independente do ambiente que ela entre. Se ela fazer essa escolha todos os dias, essa é a minha oração. Em relação aos meus filhos. Porque uma certeza eu tenho. Qual, Cessa? Que eu e meu esposo instruímos, ensinamos o caminho.
Isso eu não tenho que me envergonhar. Alguém vai chegar, mas você não ensinou. Teve sim, ensinamento. E tem até hoje. E tem uma coisa que eu tenho certeza. Do que foi semeado no coração deles. Dos dois. E muitas vezes, pessoas vêm me falar, trazer até elogios. E se eu falar que eu não fico alegre, feliz, é mentira. Eu não posso subir em cima desse altar e dizer, ai, não, a gente sabe, nós sabemos que é Deus quem faz, mas também tem a nossa, contribuição aqui na terra, instruindo. Quando as pessoas chegam e dizem, nossa, seus filhos são exemplares. Professores já chegaram para mim, que educação é essa que você dá para os seus filhos? Que educação é essa, Cissa? Que ensinamento é esse? Sabe, professora, às vezes, Samuel pequenininho, a professora me chamava no canto e dizia, nossa, Samuel, ele compartilha as coisas. Eu falei, e não deve ser assim? Porque para nós é normal, compartilhar o brinquedo, porque criança naquela fase, não, é meu. Puxa o cabelo do outro, dá um beliscão, enfia o dedo no olho. Eu sei como é, porque eu já fui tia, já dei aula para criança, eu sei como é. Então, ela observava isso e nas reuniões, Até agora mesmo, no último ano de Vitória, alguns professores me chamaram em particular, dizendo, a sua filha, ela se comporta de uma maneira diferente. Eu falei, vocês têm observado isso? Vocês têm observado? Amém por isso, porque é Cristo na vida dela. É Cristo na vida dela. E isso traz alegria, sim. Traz alegria, porque a gente vê, que tudo que foi ensinado está ali. Eu falei, Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem permanecido fiel, o Senhor tem dado graça para mim, para o meu esposo, em continuarmos ali. Eu sou aquela que observo as amizades. Ah, mãe, mas eu tenho idade. Eu falei, sim, você tem idade, mas você ainda continua sendo o meu filho e a minha filha. Eu tenho idade. Você tem idade mesmo? Eu falei, pare para escutar. Eu falei, escute sua mãe. Escute sua mãe. Aí eles, escuta. Escute sua mãe. Vê se vai dar certo. Vê se condiz com aquilo que você acredita. Sabe? Tem coisas que dá para a gente evitar. Tem ambientes que dá para a gente evitar. Sabe? Mas se você não der, se você for introduzido nesse ambiente, porque eu sei que tem coisas que tem propósito de Deus. Então, permaneça, ali, como cristão. Não precisa estar gritando, eu sou crente. Não, as suas atitudes vão falar. O seu exemplo de se comportar, de falar, de tratar as pessoas. É isso que demonstra Cristo em nossas vidas. E eu tenho observado de pertinho alguns pais se embaraçando nisso a qual Deus deu para ele. Essa responsabilidade. Não é fácil, mas foi dado a você. Foi dado a você. Então cumpra esta missão. Eu falo, meu Deus, ser mãe é uma missão, Pai. É uma missão, Jesus. Mas o que eu tenho buscado? Buscado nele. Tenho buscado nele. Toda a graça, toda a sabedoria, em lidar com situações que eu sei que vai vir, outros desafios chegarão. Mas uma coisa eu tenho certa no meu coração. Eu vou me posicionar. Isso eu tenho coragem. Eu vou me posicionar. Eu vou sempre me posicionar. Porque é Deus, sabe? Que dá toda estrutura, toda sabedoria. E amanhã, Ana Vitória completa 18 anos. Aí hoje, ela chegou no meu quarto, eu estava lá estudando. E ela fingindo que eu estava esquecida. Mas não tem como. Eu falei, amanhã, ela é...
maior de idade. Eu falei, olha para isso. Eu falei, não tem tamanho. Deu um beijinho. Eu falei, o que isso significa? Eu falei, menina, tu tem Deus na tua vida. Aí eu já trouxe uma real para ela. Ela, não, mãe, eu sei. Está aqui dentro. Eu falei, é para estar aí dentro mesmo. Nós brincamos muito, gente, lá em casa. Isso é muito bom. Porque mostra um ambiente leve. Não é verdade? Não tem que ser uma coisa também. Eu falei assim, minha filha, foi plantado aí dentro, está aí dentro. Então, glória a Deus e aleluia. São decisões que você vai tomar na sua vida, mas tome consciente. Sabe, sempre pedindo a orientação de Deus. Os seus pais estão aqui para continuar aconselhando você em tudo. O que eu acho lindo nos dois é que tudo eles perguntam, mãe, e isso? Mãe, e aquilo? Mãe, e isso? É mais mãe lá em casa, tá? Não é porque é meu esposo, é porque ele sempre está trabalhando, está fora, e tudo vem para mim. Mãe, e isso? Mãe, o que você acha? Eu falei, não, o que você acha? Entendeu? Para saber. Eu falei, não, mas e a sua opinião? Você perguntou, e a sua opinião, Vitória? Em relação a isso. Aí, quando ela dá, eu me sinto orgulhosa. Eu falei, é isso aí. É isso aí. Então, eu vejo que eles estão bem estruturados. Sabe? Estão aí até sendo instruídos. E eu não dou isso para ninguém. Para ninguém. De ensinar, de estar perto, de cuidar, de amar, de também chamar a atenção. Que não tem essa só porque vai ficar maior de... eu falei, ixi, menina, aí que vai piorar para tu, mulher. Aí que eu vou chamar a tua atenção. É porque eu falei assim, meu Deus, Ana Vitória, eu quando completei 18 anos, eu pensei que eu podia, que eu aparecia. Aí Deus mostrou que eu não podia nada. Que crescer é um pouco difícil. Requer responsabilidade. Então é isso, crescer é isso. Ter responsabilidade, mas isso é bom, né? Traz o amadurecimento. Amém?